Estamos aqui para mais uma vez trazer um vídeo para poder abençoar o seu coração, sua vida aí. E cada dia mais Deus quer nos trazer a sua revelação divina e é onde nós vamos aprender muito com a palavra de Deus, que Deus continua usando tremendamente a sua vida quando você começar a ouvir a mensagem do Espírito Santo, porque Deus é que traz inspiração para nós, é Deus é que traz fundamento da palavra. A palavra de Deus nos mostra que Jesus é que traz inspiração para nós, né? A palavra de Deus ela foi inspirada justamente para poder trazer exortações, para corrigir, até mesmo para também ensinar. E é o que nós estamos fazendo aqui. A Bíblia, ela traz essa visão de correção, essa visão de ensino. E hoje nós estamos aprendendo aqui, juntamente com o Espírito Santo de Deus, a transmitir essa mensagem para você. E o livro que nós vamos abordar hoje é o livro de João, capítulo 8, versículo 44, onde a palavra de Deus nos mostra: vós tendes por pai o diabo e satisfazei o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira e fala daquilo que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Hoje nós queremos trazer uma aplicação, algo sobre essa visão de pai. Mas tem outra visão de pai que a Bíblia nos traz para nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Você vê aí o texto a qual, o 44 do versículo de João capítulo 8, nos mostra uma visão onde Deus ele estava repreendendo aquelas pessoas. Os fariseus daquela época que batiam contra Jesus Cristo. E Jesus falou uma grande realidade para eles, porque eles não conseguiam ver Deus, né, na vida de Cristo. Eles não conseguiam ver Cristo como mestre, não conseguiam ver Cristo como Messias, e eles acreditavam que Cristo era induzido por Beelzebul. E é tão certo que eles não acreditavam nas doutrinas de Jesus. Agora eles não acreditavam nas doutrinas de Cristo porque eles estavam inspirados não pelo Espírito Santo, mas sim pelo diabo. E é por isso que Jesus, ele causa isso, com certeza, na sua expressão, que eles são filhos do diabo. Por que eles são filhos do diabo? Porque a palavra pai, e é onde nós vamos aprender o sinônimo disso, né? Nós vamos aprender algumas aplicações aqui, onde a palavra pai mostra muitas coisas para nós, da palavra também de a origem das palavras. Nós vamos aprender um pouco dessa visão da origem das palavras, como é que surge essa palavra pai, pais, onde nós vamos aprender. E começamos com a visão aqui dessa aplicação, que pai surge da palavra paidagogo, né? É onde é uma forma tão figurada de um tutor, de pedagogo, um instrutor, um professor. Aí vem esse substantivo de pais, né? Uma criança que com certeza é instruída justamente por uma visão de ensino, onde nos mostra que a visão, né, agogos, que vem de lidar, de liderar, derivado de agogo. É uma liderança, é um instrutor, um professor de uma escola, como também pedagogo, como a gente sabe aqui. Então, antigamente na palavra de Deus nos mostra aqui que existia um escravo naquele tempo, né? Um homem, ele era naquele tempo chamado Ai. A gente vê no Antigo Testamento que ele correspondia ao escravo justamente, e ele dava essa visão de pedagogia, ele dava essa visão de com certeza instruir o filho de alguém. E geralmente ele era a pessoa confiada para uma família, com certeza treinar, instruir a casa, com certeza, de alguém. Então tinham criado ali, que com certeza na antiguidade, eles colocavam ali, aquela pessoa era responsável de educar aquela criança, de educar aquela pessoa que estava crescendo ali. Então, para a gente poder ver essa visão aqui de pedagogia, de pedagogo, a gente sabe que são instrutor, aquele que realmente é responsável de educar uma criança, e por isso que surge essa palavra aí de pais. A gente sabe também aquela visão também de paideia, que vem também de tutelar, de educar ou treinar. Um treinamento, a gente pode realmente
para você sempre ficar melhor, né? A gente observa isso que dessa visão de tutela vem da visão de que correção, disciplina, punição, castigo, instrução. A gente vê a criação, onde é responsável os pais hoje, responsável a escola secular. Então, a instrução é muito importante para cada um de nós. E a gente observa que nesse texto aqui, os fariseus, eles não quiseram ouvir Deus como rabino, não queriam ver Deus como Jesus Cristo, a qual Deus ali, com certeza, discriminou eles quando eles tentaram querer bater contra o Filho de Deus. Nós observamos que hoje todo mundo às vezes não entende essa visão de como Deus ele quer que a gente tenha Ele como Pai. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus explicou isso. Jesus estava falando essa visão de Pai Nosso, ele estava se referindo justamente para as pessoas ter Ele como instrutor, como uma visão com certeza pedagógica, uma visão também familiar, numa visão também de instrução. É por isso que Jesus ensina os discípulos, quando vocês for orar, ore dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, como a gente conhece essa regra de oração, que é uma regra de oração que Jesus ele nos ensinou como deveríamos orar, e daí surge outros tipos de oração. Mas o que eu quero dizer, é isso que Deus ele quer que a gente tenha Ele como Pai, mas também só podemos ser filho se a gente viver de acordo com o que a palavra dele diz. E como a própria palavra nos mostra, né, no livro de Éfesos, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina a demonstração do Senhor. Observamos aí que o nosso querido irmão Paulo, ele dá essa visão para nós, com certeza no livro aqui, nessa carta, essa epístola aqui de Éfesos, ele mostra para nós que os pais, que eu falei para vocês, pais vêm dessa origem aí, daquele que realmente traz a instrução, que ensina. Eles estão dizendo o seguinte aqui, tanto Paulo como também o Espírito Santo escreveu isso aqui para nós dizer o seguinte, que os pais, aqueles que dão instrução, aqueles que tragam uma visão com certeza de correção, deveria não provocar a ira do filho. Porque existe tipo de correção, existe tipo com certeza de punição que não traz com certeza, eu posso dizer, uma edificação, mas vem trazer cada dia mais ira. É tão certo que ele fala nessa visão aqui, mas doutrinar de Deus é bom. Então temos que doutrinar essa doutrina que vem de Deus. É por isso que ele diz que devemos criar nossos filhos na doutrina do Senhor. E quando se fala dessa doutrina do Senhor, mostra para nós que a gente está com certeza tendo uma visão, né, padronizada. Com certeza Deus ela foi inspirada justamente para exortar, para redarguir, para também corrigir, também para poder instruir. Então a visão aqui que eu entendo de pai, né, da visão pedagógica das Escrituras Sagradas, nos mostra que Deus sempre foi aquele que sempre quer instruir o seu povo. Nós observamos que no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos mostra que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O versículo 17 nos mostra para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Observamos aí que a visão de Deus trouxe 66 livros, elaborou aqui o cânon para nós, com certeza ser homens, cidadãos do céu. E nós sabemos que Deus ele quer nos ver numa perfeita harmonia, em toda boa obra, sempre na visão da obra secular, na visão também da obra também espiritual, na igreja, aqueles que realmente trabalham com certeza na visão espiritual, é um diácono, é um pastor, também é um bispo, ou se não é evangelista. Nós observamos isso, que a palavra ela quer trazer instrução para nós. Então essa carta aqui de Paulo para Timóteo traz uma exortação muito boa, onde nós devemos preservar as sãs doutrinas, com certeza de Cristo.
onde o próprio Deus nos mostra essa visão. Deus ainda fala ainda no versículo aqui 10, tu, porém, tens seguido as minhas doutrinas, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Nós observamos aqui que o nosso querido aqui, Paulo, tem trazido essa referência. E Paulo, ele foi um tutor, ele foi também um pai na fé para Timóteo. E Timóteo foi bem instruído, com certeza, pelo seu pai, né? Timóteo ali, ele recebeu, com certeza, bem novo, como uma visão evangelística, né? A gente sabe que Timóteo foi um homem que foi bem treinado, e é isso que hoje Deus está querendo nos treinar nessa visão aqui de pai. O versículo 14 ainda continua ainda falando, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, a sabendo que tens aprendido. Versículo 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E então, meus queridos irmãos, para a gente poder concluir essa nossa conclusão, é dizer que Deus se importa conosco. O próprio Deus se importa com cada um de nós, porque, de acordo com o que o nosso querido Timóteo fala aqui, por intermédio de Paulo, essa carta é escrita para nós, que devemos entender isso, né? No versículo 16 do capítulo 3, onde toda a palavra foi inspirada por Deus, com certeza para trazer correção, para poder nos ajudar